Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre Amós e Obadias, tá? Foram dois grandes profetas de Deus. Cada um lutava por uma causa. E depois, durante o percurso do estudo, nós iremos ver com quem que eles lutavam. Amós, nós iremos iniciar com Amós. Amós era um simples pastor de ovelhas e cultivava figueiras no interior de Judéia. Ele não era filho de profeta, nem de sacerdote. Ele era simplesmente um humilde pastor. Ele teria permanecido em Tecoa, no exercício de seu trabalho, a fim de promover o sustento para sua família e adorar a seu Deus. Mas Deus tinha outra função para ele, né? Deus deu para ele o dom de visão do futuro e disse-lhe que levasse a sua mensagem a Israel, ao reino do norte. Amós era muito temente a Deus e obedeceu, né? E dessa forma provou que era realmente um homem de Deus. No decorrer de vários séculos, as mensagens de Amós causou impacto no povo de Deus e ainda hoje necessita ser ouvida por todos os indivíduos e nações. Amós enfrentou os falsos profetas religiosos, não se deixou intimidar por sacerdotes, reis e continuou corajosamente a transmitir sua mensagem. Ele foi um grande profeta de Israel no ano de 760 a 750 a.C. Amós dirigiu-se às classes mais abastadas. Não havia classe média no país, somente os muitos ricos e os muitos pobres. Os ricos obedeciam aos seus rituais religiosos, contribuíam com dízimos extras, comparecia a locais de adoração e oferecia sacrifícios, mas eram gananciosos, injustos e aproveitavam-se dos indefesos, dos pobres, em benefício próprio, né? Amós chocou seus ouvintes ao entoar-lhes um cântico fúnebre, porque Deus ia destruir tudo. E ele deixou todo mundo chocado quando ele cantou, né? Seu canto fúnebre, como prenúncio de sua destruição. Os israelitas acreditavam que sua riqueza e seus rituais religiosos os protegiam, né? Quem era Amós, né? E o Deus de Amós. Mas Amós lamentou a sua inevitável destruição. Amós não estava feliz com a destruição, mas Deus assim quis, né? E segundo Amós, os tribunais deveriam de serem locais de justiça, onde os pobres e oprimidos encontrariam algum alívio, mas ao contrário, tornam-se locais de injustiça e ganância do poder, que os ricos, poderosos, não querem saber dos pobres e nem de nada, eles querem mais poder. Quanto mais poder eles querem, né? Eles não estão preocupados. Uma sociedade está em desgraça profunda quando os ricos só pensam nele e não pensam nos pobres. Qualquer sociedade que explora os pobres e os indefesos ou odeia a verdade está empenhada em sua própria destruição. Os pobres não podem fazer nada, mas Deus pode, né? Muitas vezes os profetas como Amós eram considerados traidores ou conspiradores, porque falavam contra os reis e seus conselheiros, questionava suas autoridades. Naquela época os profetas também tinham muita autoridade, tá, gente? Autoridade, eles tinham autoridade para levantar rei, para baixar rei, né? A autoridade empenhava e expunha os seus pecados. E nem o rico queria que falasse dos pecados dele, né? Os monarcas viam os profetas como inimigos, não como porta-voz de Deus, que na verdade desejava ajudarem tanto os governantes quanto a nação.
Como um pai amoroso, Deus precisava disciplinar aqueles que ele ama para corrigi-lo. Nesse castigo, a casa de Davi ficou reduzida a um edifício em ruína, porque houve um terremoto, né? A aliança de Deus com Davi estabeleceu, havia terremoto, guerra, Deus castigava ele de tudo quanto é jeito, viu, gente? A aliança de Deus com Davi estabeleceu que um dos seus descendentes sempre se sentaria em seu trono, tá? Em 2 Samuel 7:12, né? Deus nunca ia deixar sem um descendente, porque Deus fez uma aliança com eles, né? Amós, ele resgatou a dimensão ética da aliança em relação ao próximo como parte do amor a Deus. Ele apela em favor de todos os pobres, injustiçados e oprimidos pelos ricos. Ricos comerciantes desonestos, líderes corruptos, que nós estamos um monte aqui no Brasil, né? Juízes sem escrúpulos e falsos sacerdotes. Ele fala que Deus manteve a condenação em torno de todos ricos e poderosos, que se ficava cada vez mais rico à custa dos pobres, né? E achando que Deus não estava vendo. Os que tinham duas casas esplêndidas. Quando ele fala duas casas, uma era geralmente casa de veraneio, de passeio, né? Móveis caros, mesas ricamente guarnecidas, defraudando, pervertendo a justiça, esmagando o pobre. Os pobres, gente, viviam na maior miséria, não tinha nem o que comer enquanto eles tinham banquete. E esmagando os pobres, perderiam tudo que possuía. Deus não deixou eles ficar com nada. Como Amós também, a igreja deve denunciar tudo aquilo que fere a dignidade da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, bem como tudo que ameaça a vida no planeta Terra, obra das mãos de Deus, né? Denunciar toda forma de atentado à vida, às injustiças. Se você não denuncia as injustiças que você está vendo, você é cúmplice. Sociais, injustiças sociais, a corrupção, o egoísmo, a concentração dos bens criados, né, por Deus, que fica na mão de poucas pessoas, a mentira, né? Tudo isso Deus está vendo, viu, gente? Deus vê tudo. As pessoas pensam que não, né? A igreja é chamada para dar seu testemunho por Cristo, assumindo posições corajosas. E tem muito lobo dentro da igreja, né? Em pele de carneiro, tomando o dinheiro do povo, mentindo em benefício próprio, fazendo coisas erradas. E todo mundo fica calado, fica com medo. Medo por quê, né? A igreja é chamada a dar testemunho. O testemunho profético requer a busca constante e apaixonada da vontade de Deus, uma comunhão eclesial generosa, imprescindível, o exercício do discernimento espiritual, o amor pela verdade. O referido testemunho exprime-se ainda mediante a denúncia do que é contrário à vontade divina e a busca de novos caminhos para atuar o evangelho na história, na perspectiva do reino de Deus. A rejeição de Amós. Amós foi um profeta muito rejeitado pelos poderosos. Os profetas e as profetisas sabem que a palavra profética poderá às vezes levar à conversão de alguns poucos, mas que na maioria das vezes leva ao endurecimento de muitos. Muitos ficam odiando profundamente o profeta, porque não gostam de escutar a verdade, né? Que eles estão acostumados na mentira, na falsidade. Amós não ficou fora dessa condição dos profetas. Ele enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus ao povo. Existia o Amazias, o sacerdote de Betel. Ele não aceitava a pregação de Amós e tentou expulsá-lo do país. Vejamos as táticas e os argumentos de Amazias para prejudicar Amós na vivência de sua vocação e missão do profeta de Deus. Nós iremos estudar isso na próxima lição, tá? Todas as táticas que foi usada contra o nosso profeta aqui, em questão, viu? E
Geralmente é o que nós estamos vendo hoje em dia, tá? Quando você quer derrubar alguém que você não gosta, quer tomar, usurpar o lugar da pessoa, você usa de todas as táticas dos inimigos, né? E Eros já usava. Se você for fazer um estudo bíblico, você vai ver que muita coisa que aconteceu no passado, gente, continua acontecendo hoje. Não era diferente, às vezes era até pior, né? Mas as pessoas não sabem e tem muito também que fala que é pastor, que não fala a verdade também não, viu, gente? Eles pregam aquilo que eles querem, tá? Isso também é errado. Então nós vamos, por isso que Deus me chamou para falar a palavra dele, porque tem muita gente que não conhece a palavra de Deus, tá? Como o profeta Amós, eu também escutei uma voz falando: faça alguma coisa para aqueles que nunca ouviu falar no meu nome, porque eu te ajudo tanto, por que você não faz nada por mim? Eu escutei uma voz me falando isso. Eu não tinha condições na hora de fazer, né? Eu nem sabia como, porque eu não estava preparada para isso, né? Mas eu obedeci a voz de Deus e como profeta Amós, ele era um agricultor, né? Eu sou professora, eu acabei obedecendo. E quem capacita a gente é Deus, viu? Se você tem um chamado, ninguém pode cortar o seu chamado, ninguém pode fazer o plano de Deus dar errado, gente. Porque o que é de Deus vai prevalecer, tá? Mesmo que as trevas recaia sobre você, a luz vai sobressair. Põe isso na cabeça. Nós iremos agora fazer uma oração, a oração em favor do rei, que é de Salomão, muito bonito, é Salmo 72, tá? Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça, dá-lhe a tua justiça, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados, que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito, que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo, que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim, que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra, que a justiça floresça durante a sua vida, que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O povo do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também o rei da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem o socorro, ele ajuda os necessitados e os abandonados, ele tem pena dos fracos e dos necessitados, e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência, a vida deles é preciosa para ele. Viva o rei, que ele receba o ouro da Arábia, que todos os seus dias sejam feitos com orações em favor dele, e que Deus sempre o abençoe, que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produza tanto quanto os montes do Líbano, que as cidades fiquem cheias de gente, como o capim cobre os campos, que o nome do rei nunca seja esquecido, e que a sua fama dure enquanto o sol existir, que todos os povos peçam a Deus o que os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louve o Senhor, ó Deus de Israel, pois é ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louve para sempre o seu nome glorioso, que a sua glória enche o mundo inteiro. Amém. Que Deus esteja com todos, que Deus abençoe a nossa nação, nosso presidente, abençoe todos que estão orando comigo nesse momento, que a semana de cada um seja de muita bênção, que Deus tira todas as trevas da casa das pessoas que estão orando comigo, que seja bênção sobre bênção. E até amanhã, se Deus quiser. E fique com Deus. Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha e se inscreva no canal para que ele possa chegar a mais pessoas também, tá? Obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.